Olá, seja bem-vindo à nossa leitura bíblica diária. Nós estamos aí dando os primeiros passos, no livro de Números. E nós estamos passando aí pelas aventuras de Moisés e o seu povo em direção à terra de Canaã e os problemas todos enfrentados por essa galera. E eu quero orar ao Senhor pedindo que Ele abençoe hoje o seu dia de leitura, que seja uma bênção para você e que o Senhor fale ao seu coração, que você aprenda alguma coisa por meio dessa leitura, aprenda o que não fazer e também o que fazer. E eu quero orar por você agora pedindo que Deus te abençoe nesse nosso desafio de leitura bíblica. Ó Deus, abençoe este meu amigo, esta minha amiga, para que ele possa ler a Tua palavra agora com o coração e ela possa encontrar, ó Deus, uma terra boa e produzir frutos. Espírito Santo, fale conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você é novo, é nova aqui, chegou porque alguém compartilhou com você o link, ou você chegou até nós aqui pelo YouTube, nós estamos no nosso desafio de leitura bíblica anual. Este vai ser o 5º ano que nós leremos a Bíblia toda ao longo do ano. Já fizemos isso por 4 anos seguidos e estamos fazendo esse ano também. Então seria muito legal que você se inscrevesse aqui no canal, fizesse parte também dessas milhares de pessoas que fazem a leitura da Bíblia. Nosso canal tem 27 mil inscritos, tem muita gente lendo a Bíblia conosco aqui todo dia. E você pode ser mais uma delas também. Então se inscreva aqui embaixo, canto inferior direito aí do seu dispositivo, você vai ver que dá para você se inscrever e fazer parte. Todos vocês que estão assistindo esse vídeo, os novos e os antigos aqui do canal, deixa um like, um joinha também. E vamos agora à nossa leitura, vamos ver aquilo que Deus tem para nós através da Tua palavra, em nome de Jesus. Vamos lá? Números capítulo 11, as queixas dos israelitas. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando Moisés ouviu as reclamações, sua ira se acendeu. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Um bando de estranhos que estavam no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e sua aparência era semelhante à do adbidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos e o socavam em pilões. Depois cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolo de O sabor do maná era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Moisés acha pesado seu cargo. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste a dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sou bonzinho, não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez.
Se achei favor aos teus olhos, peço que me deixes ver a minha miséria. 70 anciãos para ajudar Moisés. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro para que estejam ali com você. Então descerei ali e falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão a você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinha. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito, porque o Senhor lhes dará carne e vocês comerão e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu: este povo, no meio do qual estou, é de 600.000 homens em pé, e tu dizes: eu lhes darei carne, e eles a comerão durante um mês inteiro? Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra não se cumprirá ou não. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isto nunca mais se repetiu. Eudade e Medade. Porém 2 homens ficaram no arraial, um se chamava Eudade e o outro Medade. O espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então o jovem correu e anunciou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu: Moisés, meu senhor, ordena que parem com isso. Moisés, porém, disse: você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial. Ele e os anciãos de Israel. Deus manda codornizes. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo meio do arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada, uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada. A ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma praga terrível. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote Hataavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Hataavá, o povo partiu para Hazerote e ali ficou. Números, capítulo 12. A rebelião de Miriam e Arão. Miriam e Arão falaram contra Moisés.
por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três, dirijam-se à tenda do encontro. Os três foram até lá. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele e falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que, saindo do ventre da sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial, e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois, o povo partiu de Hazerote e acampou no deserto de Parã. Números capítulo 13. Os espias. O Senhor disse a Moisés: envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envia um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São estes os nomes deles: da tribo de Ruben, Samua, filho de Sacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Sacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Visof; da tribo de Gade, Geuel, filho de Maque. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e lhes disse: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa, vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou são muitos. Veja também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas.
Assim foram e espiaram a terra, desde o deserto até Reob, a entrada de Ramate, e subiram pelo Negueb e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de oliveira com um cacho de uva. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. E esse lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. O relatório dos espias. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos designou. De fato, é uma terra boa, onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nela, na terra, é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar, à beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles.